presbítero Francisco, que vai estar ministrando a tua palavra. Seja com ele nesta noite e fala conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, não saia, tá? Não saia sem antes ouvir a palavra do Senhor. Presbítero Francisco, Deus abençoe e deixa Deus te usar. Amém. A paz do Senhor, meus amados irmãos, boa noite, cada um dos irmãos. Eu quero externar aqui a minha alegria de estar participando de mais um conclave desse projeto, né, que já tem 10 anos em redes sociais. Entrei nesse aplicativo até mesmo pelo um pouco de curiosidade, mas aí eu comecei a procurar cultos. Lembro que o primeiro culto que eu encontrei foi o culto, na época, a missionária Manu. Comecei a participar lá nas lives da missionária Manu. Ainda não tinha ainda Kadosh, né? E me faz lembrar hoje também o nosso saudoso irmão João, que foi quem me trouxe para o projeto, né? Falou assim: ó, fala com o pastor lá, que o pastor tem umas regrinhas para mandar para você no Zap. Aí você, concordando, você já pode fazer parte do projeto, porque eu gostei muito do projeto. E pela misericórdia de Deus, já vai mais aí de 2, 3 anos que estou participando do projeto. Quando eu falei ripada lá embaixo, porque eu também lembro da nossa irmã Joseli, que quando ela ia me dar a oportunidade nas lives dela, sempre ela falava assim: e não rejeita a oportunidade não, olha a ripada, rapaz. Já falava pra mim assim, eu ficava até com medo de rejeitar a oportunidade na live dela. Mas, irmãos, eu estou muito alegre nesta noite por cada um dos irmãos que estão aqui, cada servo de Deus. Estou muito alegre pela esta rica oportunidade que a me é dada de ministrar mais uma vez, como eu tenho ministrado nos cultos, também nas festividades. Muito obrigado aí, meu pastor Reinaldo também, né? Deus possa continuar abençoando e elevando esse projeto a mais níveis nas bênçãos do Senhor, amém? Vamos, sem delongas, vamos estar agora ministrando a palavra que está no livro 1 Samuel, capítulo de número 16, o versículo de número 1, que diz assim: então disse o Senhor: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Amém? Mas eu quero também ler o versículo 7 também, que diz assim: porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o que está no coração, para o coração. Amém? Meus amados irmãos, o rei aqui que antecede a Davi chama-se Saul. Saul
ele até começa bem, porque, amados, por que Saul foi colocado? Primeiramente que diante do povo de Israel era um governo teocrático, porque era um governo de Deus no meio do povo, mas o povo queria e pedia a Deus um rei, um homem que estivesse à frente como rei de Israel. Deus, ele colocou Saul como rei. Mas por que Deus colocou Saul como rei? Porque o povo pedia a Deus um rei. Então, alguns vão dizer que por aí que foi o povo que colocou Saul, que o povo se quis ter um rei homem, uma pessoa ali que governasse diante deles. Mas quem colocou Saul foi Deus. Porque Deus, ele vai dando toda a estratégia para Samuel achar a Saul e ungir a Saul como rei de Israel. Porém, Saul, ele começa a fazer algumas coisas erradas. Quando ali ele começa a consultar adivinhos. Saul começa a oferecer sacrifício, porque ele, como rei de Israel, ele não poderia ali oferecer sacrifício. Naquela época, quem poderia oferecer sacrifício era Samuel e não ele. E assim ele foi fazendo, se você for estudar a história dele, ele foi fazendo algumas atrocidades. O que importa não é começar bem. O que importa é terminar bem. Tem pessoas que às vezes começam bem e terminam mal. E tem pessoas que começam mal muitas vezes, até julgamos porque a pessoa começou mal, mas na realidade a pessoa termina bem. O que é mais importante não é começar bem, é terminar bem. O que eu quero dizer com isso? Quantas vezes nós vemos uma pessoa e julgamos pela aparência, julgamos o jeito dela. Só que tipo assim, a nada julgueis antes do tempo, porque pode ser que essa pessoa venha melhorar. Pode ser que ela tenha começado até mal. Mas se você ajudar, se você estiver com ela, se você der a mão, se você ajudar essa pessoa, orar por ela, ela vai terminar bem. Mas Saul não foi assim. Saul, ele chegou a um tal ponto que as coisas erradas que ele estava fazendo, ele já achava que estava tudo certo, que era que Deus não tinha nada a ver mais com aquilo, que era tudo certo. Irmão, quando a gente começa a fazer as coisas que a gente não sente mais o desejo de se arrepender, o desejo de servir a Deus no primeiro amor, nós estamos perdidos, irmão. Ele poderia ter tido a oportunidade de Deus não rejeitar ele, mas ele foi fazendo coisas que foi Deus sentiu o desejo de estar longe, de rejeitar ele. Irmão, uma coisa é eu chegar e rejeitar a missionária Manu, um exemplo, estou dando um exemplo aqui. Uma coisa é chegar e rejeitar, eu rejeitar como homem o pastor Reinaldo. Mas, irmão, tem coisa pior do que ser rejeitado por Deus. Imagina o Espírito Santo sair e agora Deus permitir que o espírito mal venha
e perturbe a Saul. E quem que ia lá dedilhar a harpa para ele? Era Davi. Tanger a harpa. Irmãos, eu começo a olhar para a história de Davi. E eu vejo. Aí você vai dizer assim, mas irmão, peraí. Saul pecou, não pecou? Pecou. E Davi? Eu vou dizer para você que ele pecou também. Só que Davi, ele tinha uma coisa diferente. É que o coração dele era ligado com Deus. A Bíblia reconhece Davi como o homem segundo o coração de Deus. Se você ler o livro de Atos, lá vai dizer assim: a minha alma se alegrou no meu servo, o meu ungido. Falando em referência a Davi. Falando em referência a Davi, Deus fala assim: eu tirei de trás das malhadas. Depois você vai entender o que é malhada. Agora me chama a atenção, irmão, nesse texto, é que Samuel ali, ele diz assim: até quando terás dó de Saul? Era para ter já tomado posição há algum tempo. Mas Samuel tinha dó. Aí Deus diz assim: olha, apressa, porque eu já tenho me provido de um rei, e esse rei está lá na casa, está lá na família de Jessé, o belemita. De lá eu tenho visto que tem um homem que é segundo o meu coração. Ei, eu quero te dizer uma coisa, meu amado. Pode ninguém te ver. Alguém pode até não te conhecer. Você está lá no anonimato, está lá de trás das malhadas. Aí você pergunta: irmão, mas o que é isso de malhada? Malhada eram as ovelhas, vamos dizer, no dia de hoje, eram as mais inúteis. Eram as menores ovelhas. Eram as ovelhas que tinham defeito. Eram as ovelhas que tinham mancha. Mas Deus tirou ele de trás das malhadas. Davi era filho de Jessé. Então, Deus manda que Samuel vá até a casa de Jessé, porque ali ele estava se provendo de um rei para pôr sobre Israel. Samuel, como obediente, ele vai para a casa de Jessé, para Belém. E ali, irmãos, veja só, quando ele chega na casa de Jessé, tinha os filhos de Jessé ali na casa dele, e o primeiro filho que passa em frente a Samuel foi Eliabe. Eu começo a imaginar Eliabe com bração bem forte, bonito, alto, caba de guerra. Só que tem uns cabas que é de guerra, irmão. Até parece ser de guerra. Até parece que é de batalha. Mas quando tá no meio da batalha, que se levanta qualquer gigante, sabe o que acontece? Ele começa a se aliviar o ventre no meio do mato. Ele começa a ficar com medo, ele começa a correr, começa a fazer totô. Se você for ver isso, você vai ver os irmãos de Davi. Quando Jessé manda ele lá para a guerra lá, para ir lá com os irmãos dele,
ver a situação ali, levar comida para os irmãos. Sabe o que acontece? Os irmãos estavam lá, aliviando o ventre, com medo de Golias. Mas aí, meus amados, veja só uma coisa. Eliabe passa, Samuel já se levanta e quer ungir Eliabe. Aí Deus pega e fala para Samuel: olha, eu não atentes para a aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque eu, Senhor, não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Irmão, é bem verdade que Jesus ele não é magarefe. Tem alguém aí por aí que por causa dessa palavra aqui diz assim: mas Jesus, irmão, só quer o coração. Não, ele quer a tua alma, o teu espírito, a tua vida. Ele quer você por completo. Mas aqui está dizendo, ele vê o que está no coração do homem. Ele conhece o que está. Aí vai e passa mais um, Abinadab. Aí o Senhor fala para Samuel: não tenho escolhido este. Mais uma vez Samuel se levanta, mais uma vez tem que sentar. Agora passa Samar. É esse daí que eu vou ungir, é esse daí que é o rei de Israel. Não, esse daí não. Nem tampouco esse tem o escolhido. Aí a Bíblia vai dizer agora: assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Irmão, deixa eu falar uma coisinha para você. Pode passar quem for na sua frente. Você às vezes pode se sentir meio do canto. Pode se sentir meio triste. Parece que Deus não está te vendo. Mas eu quero te dizer o seguinte: que quando chegar a tua hora não tem para ninguém. E quando Deus te der a vitória, te chamar e te abençoar, não é para você pisar nos outros. É para que o nome de Jesus seja glorificado e você possa ajudar as outras pessoas. Aí veja só. Samuel vê que todos os filhos dele já passou. Os que estavam ali na casa. Agora ele pergunta: acabaram-se? A minha Bíblia aqui diz jovens, outras Bíblias diz mancebos. Aí Jessé diz assim, e disse: ainda falta um menor. Eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia, manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Irmão, eu quero te dizer que Deus vai preparar o momento, a hora, a circunstância, para que todos venham se assentar na mesa quando você chegar. Enquanto você não chegar, não vão poder se assentar à mesa, porque você vai ser abençoado, exaltado.
Aí então mandou em busca dele e trouxe, e era ruivo e famoso de semblante e de boa presença. Disse o Senhor: levanta-te. Olha só, agora disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este meu mesmo é. Agora veja o seguinte, irmão. Davi estava lá de trás das malhadas, ovelhas que não tinham valor. Ovelhas que, se fosse vender naquela época, não seria o preço de uma ovelha que era sã, uma ovelha, porque ficava separada as ovelhas mais bonitas, aquelas ovelhas até mais caras das ovelhas malhadas. Porque as ovelhas malhadas não tinham muito valor. Mas só que Davi cuidava das ovelhas, fazia as ovelhas crescer. Davi protegia as ovelhas. Porque a Bíblia vai nos mostrar aqui, depois Davi, dizendo que um certo momento, quando chegava um urso, ele pegava lá, matava o urso para proteger a ovelha. Ele virava um gigante, irmão, pequeno. Olha, irmão, olha, Davi tinha a estatura, mais ou menos aí, vamos supor aí de 1,30 m, 1,50 m. Eu acho que ele poderia ser quase meu tamanho, ele tem 1,61 m eu. Poderia ser menor ainda do que eu, provavelmente. Mas era um homem de uma unção tão grande. Era um homem de um respeito tão grande com as ovelhas de Deus. Que Deus, olha, eu vou colocar esse homem como rei de Israel. Porque o coração dele não se dobra diante de coisas erradas. Quando ele erra, quando ele peca, mas ele se volta para a minha presença, ele se arrepende, ele pede perdão, ele não quer viver no erro, ele não quer viver na prática do erro, ele não quer viver na prática do pecado, na prática das coisas fúteis deste mundo. Então, mandam chamar ele. Davi vem para a casa do seu pai. E quando Davi chega, olha só o que Deus diz para Samuel. Por isso que eu disse para você, irmão, todos os outros ele vai se levantando e Deus, não é esse. Ele se assenta. Agora Deus manda ele mandar chamar a Davi, porque não iriam se assentar na mesa enquanto não chegasse o menor. Quando o menor chega, aí olha o que Deus diz. E disse o Senhor: levanta-te. Foi preciso Deus... Ô Samuel, você já era para estar levantado. Um exemplo, tá, irmão? Já era para estar levantado. Pô, levanta aí. Irmão, eu quero te dizer o seguinte. Talvez a seu respeito tenha muita gente que às vezes fica sentado. Ah, isso daí não é nada não. Isso daí é só um ruivinho. Isso daí é só um rapazinho de semblante legalzinho. Esse daí não é nada não. E ficam sentados muitas vezes ao teu respeito. Mas tem uma coisa. Uma hora Deus vai colocar essa pessoa de pé. E você vai ser abençoado. E vai sentar na mesa. E vai glorificar o nome de Jesus. E muitas almas vai se render aos pés do Senhor. Porque é Deus que abate, mas é Deus que também exalta no tempo oportuno, na hora exata que Ele quer. Levanta-te, Samuel, e unge, este mesmo é. Então Samuel tomou um vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia o Espírito se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou a Ramá.
Aí você pergunta, irmão, agora foi só glória. Davi sai de trás das malhadas, agora ele não vai precisar mais cuidar, enfrentar leão. Não, irmão. Não vai mais enfrentar urso, não vai mais enfrentar leão, não vai mais... Irmão, eu quero te dizer o seguinte, que a vida do crente é assim, mesmo ungido, ele tem um leão para matar de madrugada, um leão para matar de manhã, um de tarde e um de noite, meu irmão. Você tá pensando em desistir, é? Tu sabe quanto tempo foi que Davi esperou mais ou menos ali até ele subir ao trono de Israel? Até ele subir ali ao trono, ele foi ungido, mas foi perseguido, quiseram matar ele, quiseram fazer tudo enquanto com ele. Teve hora que ele teve que se esconder, teve hora que ele teve que fazer de tudo porque tentaram tirar a vida dele. Mas olha, ele esperou, sabe quantos anos? Provavelmente 17 anos. Porque ele passou, meu irmão, durante 17 anos, ele passou por 3 unções. Aí você pergunta, irmão, o que é isso, meu irmão? Onde é que você encontrou isso na Bíblia? Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 16, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo de número 12 e o versículo de número 13, que foi o que eu li agora. Essa foi a primeira unção. Perante os seus irmãos, perante o seu pai, Davi chega, assenta na mesa e é ungido. Agora, vamos lá para outro capítulo agora. Agora nós vamos falar da segunda unção de Davi. Depois de muito tempo, Davi é aclamado rei de Judá. Essa é a segunda unção que Davi teve. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi, rei da casa de Judá, e deram avisos a Davi, dizendo: os homens de Cardes, de Jabes Gileades, são os que sepultaram Saul. Essa foi a segunda unção de Davi. Ele reina sobre Judá e ali ele é ungido perante todos os homens de Judá. Ele é ungido rei sobre a casa de Judá. Aí você pergunta, mas irmão, e a terceira unção? Terceira unção. Davi é constituído agora rei de todo o Israel. Então todas as tribos vieram a Davi, a Hebron, e capítulo 5 de 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo número 5. O primeiro, quando eu li aqui sobre a segunda unção, é 2 Samuel, capítulo de número 2, versículo 4. A terceira unção, capítulo 5, versículo de número 4. Mas nós vamos ler aqui alguns versículos. Diz assim, ó: então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebron, e falaram, dizendo: eis-nos aqui, teus ossos e tua carne somos. E também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saías as entravas com que saía e entravas com Israel. E também o Senhor disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel.
Assim, pois, todos os anciões de Israel vieram ao rei a Hebron, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebron, perante o Senhor, e ungiram o rei sobre Israel. Por favor, se puder fechar o microfone de todos aí, para eu poder pregar aqui de boa. Por gentileza. Atrapalha um pouco. Versículo 4. De 30 anos era Davi quando começou a reinar. 40 anos reinou. Em Hebron reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Israel reinou 30 anos e 3 anos sobre todo Israel e Judá. Então ele passou, meu irmão, por 3 unções para chegar naquilo que Deus tinha prometido e para chegar o momento dele. Agora eu te pergunto, irmão, quantos anos você está esperando? Porque tem gente, irmão, que é assim, ó. Ele começa uma campanha, eu começo uma benção. Eita, eu vou participar da festividade do evangelismo e ação. E eu vou... Aí faz um propósito. Participa do primeiro, no terceiro, no segundo dia já está desanimado, no terceiro dia já não quer mais. E no quarto está desviado. Pelo amor de Deus, irmão. É permanência. Davi, ele permaneceu. Davi, ele ficou até o fim. Aí você diz assim, irmão, mas você disse que Davi era homem segundo o coração de Deus e Deus escolheu ele por isso. Irmão, sabe o que é ser um homem segundo o coração de Deus? Que eu aprendo com Davi? É porque Davi, irmão, ele pecava. Aí você vai dizer assim, não, irmão, mas o crente peca. Peca. 1 João, capítulo número 1, versículo, nos últimos versículos lá, vai dizer que se nós dissermos que não temos pecado, fazemos-no mentiroso. E a sua palavra, a sua verdade não está em nós. Então Davi pecava, ele errava, só que tinha um porém. Davi se arrependia. Davi, ele não ficava simplesmente com aquele remorso. Ai, até tem vezes, irmão, que a pessoa chega pra gente, começa a conversar com a gente, e parece que a pessoa está até arrependida. Mas se você for estudar no fundo o que ela está sentindo, não é arrependimento. Porque o arrependimento faz a pessoa mudar de pensamento. O arrependimento faz a pessoa mudar de atitude e não fazer mais aquilo de errado que estava fazendo. O arrependimento, ele nos leva à salvação. Mas o remorso, a pessoa vai, ai, irmão, ai, tô tão arrependido. Aí parece até que é arrependimento, mas é o remorso, irmão. A pessoa não deixa o erro, não deixa as coisas. Ai, irmão, eu sei que eu tô errada, não sei o quê. Sabe, irmão, remorso não vai nos levar para a presença de Deus. Remorso muitas vezes vai levar, sabe para quê? Para o enforcamento. Para tirar a própria vida. Foi o que aconteceu com Judas. Judas, ele não sentiu arrependimento. Ele sentiu remorso do que ele fez. Aí a Bíblia vai dizer que ele se enforcou e se jogou no monte, que hoje é conhecido como Campo de Aceldama. Ali é um cemitério hoje. E quando ele se joga, a Bíblia vai, se nós for estudar sobre a história de Judas, ali diz os estudiosos, Flávio Joséfo, que as vísceras dele, mano, ali, se dilacerou ali, quando bateu ali nas árvores, nas coisas ali.
Foi dilacerada as suas entranhas. Mas por quê? Porque ele não sentiu o arrependimento verdadeiro. Porque se ele tivesse sentido, ele tinha feito como Pedro. Pedro negou. Pedro muitas vezes dava lugar para o cão. Pedro muitas vezes, quantas vezes Jesus não falou assim, para trás de mim, Satanás? Porque o Satanás estava usando ele. Quantas vezes Pedro não foi nervoso? Quando foi para descer lá o monte, onde Jesus estava orando, o Monte das Oliveiras ali, quando ali Jesus estava... Eu não lembro se puder escrever, pastor, depois aí, é Oliveira ou é o Monte de Getsemane, onde Jesus estava orando, onde foram pegar ele ali, eu não lembro agora de mente agora. Ali, quando foi descer o monte ali, que estavam indo pegar Jesus, sabe o que ele fez? Getsemane, obrigado, pastor. Ali no Getsemane, o que acontece? Ele pegou a espada, desembaiou a espada e deu com ela na orelha de Malco, meu irmão. Jesus pegou, colocou a orelha de Malco novamente, colocou ali, como se não tivesse havido nada, e falou para ele, ó, não fere com a espada, porque com a espada poderá ser ferido. Olha que ensinamento de Jesus, irmão. Mas Pedro, irmão, ele estava, sabe onde? Estava no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, Pedro estava lá com 120 pessoas, aproximadamente, tinha cerca de 120 irmãos. Cerca de 380 voltaram para trás. Era para ter ali 500 pessoas. Aproximadamente 500 pessoas para estar. Mas 380 pessoas desistiu. Estava cerca de 120 pessoas. Pedro estava no meio. De repente o Espírito Santo veio, toma toda a casa, é batizado ali eles com o Espírito Santo. Eles começam a falar língua estranha. O povo começa a ouvir a língua estranha ali. Começa a ouvir que eles estavam falando na língua dos helenitas e outras línguas, e língua de outros países assim. As pessoas começam a ouvir. Começam a ouvir ali, aqui dali, e começam a pensar que eles estavam bêbados aquela hora da manhã. De repente, Pedro, cheio do Espírito Santo, se levanta. A primeira pregação de Pedro, transformado, alicerçado, batizado com o Espírito Santo, cheio do fogo, ele ganha quase 3.000 almas para Jesus, irmão. Olha só que coisa linda. Por quê? Porque Pedro se arrependeu. É o que acontecia com Davi. Irmão, isso aqui, eu vou contar a história aqui que eu já ouvi alguém pregar. Eu acho que até o pastor já falou sobre isso uma vez, pastor Reinaldo. E eu me lembro, eu sempre vejo isso na minha mente. Eu estava vendo a história esses dias aí, que Davi, quando ele peca com Betseba, que ali Natan chega na frente dele e conversa com ele, e começa a falar sobre aquela... Ele primeiro conta a parábola, né? Do homem que era bem sucedido, e ali tinha um homem que só tinha uma ovelhinha, e aquele homem bem sucedido foi lá, matou aquela ovelhinha e tal. Aí começa a contar uma história. Os irmãos sabem, conhecem bem mais que eu. O que ele faz? Ele rasga as suas vestes, fica bravo, e ele diz assim, olha, esse homem deve ser morto. Daqui a pouco Natan se vira para ele. Quando se vira para ele, ele fala assim, olha, pois este homem é você mesmo. Por quê? Porque Davi tinha pegado a mulher do seu amigo. Davi colocou Urias na frente da guerra, que naquele tempo, primeiro erro. Naquele tempo não era para ele ter ficado no pátio da casa dele.
Era para ele estar na frente da guerra, porque os reis naquela época iam para frente da guerra. Pelo estudo você vê isso. Segundo erro, ele começa a olhar para fora. Vê Betseba tomando banho. Eita, aquela mulher que eu quero. Cobiçou. Já mandou buscar a mulher, trouxe. Adulterou. Mandou colocar o rapaz na frente ali da guerra, que não era para ele estar na frente da guerra. Daqui a pouco, ele queria abafar tudo. Ei, irmão, você tá pensando que tá abafando? Ah, o pastor Reinaldo não sabe não. O pastor Jurandir não sabe não, viu? Os irmãos da live lá nem sabem do que está acontecendo. Eu quero te dizer que Deus está com os olhos como chama de fogo em cima de você, te olhando 24 horas por dia e vendo o que você está fazendo, o que eu estou fazendo. Quando Natan fala para ele, a história vai dizer, irmão, que ele tira a sua coroa, joga para o lado, ele entra dentro do templo, ele se ajoelha e pede para Deus tirar o reino dele. Que ele não era mais digno de estar no reino. Ele não era mais digno de poder estar na frente de Israel. E Deus restitui, irmão, o reinado dele, sabe por quê? Por causa da humildade dele. Porque ele poderia ter feito o seguinte, ter matado Natan e abafava o caso aí, ó. Ele matava Natan e estava tudo certo. Não é o que fazem em muitos lugares hoje, irmão? Vamos matar o Natan, vamos matar não sei quem, vamos matar o Reinaldo, pastor Reinaldo, vamos matar o pastor Jurandir, vamos deixar ele abafadinho na igreja, que, ei, pode esconder você, pode esconder quem seja. Pode querer matar o Natan, mas Deus, ele ele vai correr, onipotente, onisciente porque ele sabe de todas as coisas, onipotente porque tem todo o poder do céu e da terra, e onipresente porque ele está presente em todos os lugares. Cuidado, tem aí um supermercado aí, que você entra, tem um supermercado por aí que a gente entra, irmão, que lava certo? Então, irmão, que você possa ter entendido essa palavra, possa meditar nessa palavra e saber que quando chegar o teu tempo, pode se levantar capeta, pode se levantar quem for, tua família, pode se levantar irmão de igreja, pode se levantar quem for, Deus, ele vai te abençoar, ele vai te prosperar, ele vai te usar, ele vai te abençoar, porque quem prometeu, quem fez a promessa na tua vida, não foi o homem, foi Deus. Quem fez a promessa não foi qualquer um que fez a promessa, foi Deus, o Deus criador do céu e da terra, o Deus que move montanhas por você. Então continue acreditando, continue servindo a Deus, continue cuidando das ovelhinhas malhadas, porque as ovelhinhas malhadas às vezes dá trabalho. Irmão, sabe o que eu tô fazendo esse negócio de ovelha malhada? Eu tô vendo aí, irmão, um negócio aí dos outros subir às vezes de púlpito de igreja, e de repente a pessoa pegar e dizer assim, rapaz, aquele irmãozinho estava aqui, dava um trabalho assim, 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 graças a Deus que aquele irmão foi embora daqui. Irmão, pelo amor de Deus, nós que somos obreiros da casa do Senhor,
que nós possamos, irmão, glorificar a Deus, incentivar as pessoas a estar na live, estar do nosso lado, estar nos nossos cultos. E quando a pessoa desistiu qualquer coisa, não é porque era fogo de palha, é porque aquele irmão lá era só pela misericórdia. É porque aquele irmão lá não prestava, não. Eu sabia que ele dizia, eu sabia que não sei o quê. Irmão, nós estamos para ajudar, para dar as mãos uns para os outros e fortalecer, crescer junto. Não é? Ah, graças a Deus que aquele infeliz saiu do projeto. Não tô dando um exemplo, que não acontece esse negócio, não. Graças a Deus que aquele infeliz saiu da igreja. Dava um trabalho danado. Irmão, se você é crente de verdade, se você é homem de Deus de verdade, você vai cuidar da ovelha malhada. Porque Davi, mesmo sendo uma ovelha que não tinha valor, ele cuidava. Imagina, irmão, uma ovelha que não tinha valor. Às vezes estava com a perna quebrada. Às vezes a ovelha dava um trabalho danado. Ele ainda enfrentar, irmão, um urso, às vezes enfrentar um leão para defender uma ovelha que não tem valor. Vamos tomar isso como exemplo, irmão. Para nossas vidas. Eu quero aqui orar para agradecer essa oportunidade. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero agradecer, ó Pai, por esta oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concedeu de poder trazer a Tua palavra mais uma vez nesse projeto. E aqui nesta festividade.